dias. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por mais um momento que o Senhor reserva para nós. Sejam todos bem-vindos, no nome santo do nosso Senhor Jesus, para mais uma palavra. A todos vocês que estão aqui presentes, a todos aqueles que vão ver essa mensagem, sejam também todos abençoados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diretamente do canal também da igreja em Novo Gama, vai estar sendo gravado e vai ser postado em outro momento posterior. E nós vamos dar sequência ao tema da mensagem desse semestre, que é Palavra, Vida e Edificação, dentro do alimento diário, a cura pela palavra, sendo a mensagem de hoje, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos repetir? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então o Senhor é essa fonte, Nós já vimos aqui nos hinos. Se vocês prestaram bastante atenção nos hinos, já podemos nos reunir e compartilhar a palavra. João 4, de 1 a 26, fala sobre essa história, O Senhor ali como a própria palavra encarnada, estava ali tendo uma comunhão com um de nós. A mulher samaritana, A mulher samaritana era representada por um povo misto, rejeitado pelos judeus. Essa era a condição. E assim também era a nossa condição quando o Senhor também nos encontrou. Cheio de insatisfação, muito religiosos, e é isso que nós vamos tocar nessa noite. Amém? Amém. Aleluia! Senhor Jesus. O Senhor ele tem uma grande responsabilidade de edificar a sua igreja. O Senhor tem muita responsabilidade, além de ser responsável, ele também é zeloso para com a sua igreja. Tem duas coisas, além de responsabilidade, ele tem um zelo, ele tem um ciúme, esse ciúme no sentido de zelo, de cuidado, para que não seja mais enganado pela ação do inimigo. O inimigo ele é muito astuto, ele é muito sutil, por isso o Senhor zela da sua igreja, para que não seja mais enganada, e não vai ser enganada, porque como ele disse em Mateus 16, 18, que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Então nós temos aqui a garantia da sua própria palavra. Pode até tentar, mas o Senhor vai guardar a sua igreja. Amém. Aleluia! Amém. Isso já é uma grande segurança para nós. E para isso ele está fazendo uma limpeza, uma faxina em cada um de nós. Sim. Tudo aquilo que faz comércio ainda no nosso ser, o Senhor está fazendo uma faxina. Amém. E ele utiliza diversas situações para poder fazer isso. Várias circunstâncias são utilizadas para poder fazer uma faxina no nosso ser como templo santo do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Amém. Muitos ficam com joelhos trôpicos e mãos descaídas quando o Senhor disciplina. Mas, graças a Deus, porque Ele está disciplinando. Porque se não fosse filho, Ele não estaria disciplinando. Então, se você está passando por disciplina, é porque o Senhor te ama. Amém? Amém? Amém. Aleluia! E ali naquela comunhão com aquela madame, senhora, eu não sei, com certeza uma senhora, Senhor Jesus, e como é que Ele faz isso? Por meio da sua palavra. A sua palavra viva estava ali falando com aquela mulher. E à medida que Ele fala, Ele vai transformando a pessoa. Porque a palavra do Senhor, como nós já vimos aqui na própria imersão e também no grito de guerra, é a palavra que faz a obra de Deus. Então, à medida que Ele conversava, a gente vai ver, a palavra vai iluminando e vai resgatando aquela mulher da sua própria religiosidade. Ó Senhor Jesus. Amém. 2 Pedro 1,19 diz, temos assim tanto mais confirmada. A palavra está confirmando, irmãos. A palavra de Deus está confirmando essa palavra profética,
que é a mesma coisa da palavra dos profetas. E fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso. Hoje nós ouvimos essa palavra por meio do seu servo que Deus tem colocado à nossa frente para nos dar direção. E sempre pautado nas escrituras proféticas. Até que o dia se clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Isso, o Senhor está trabalhando a sua palavra em cada um de nós. Aleluia por isso. Amém. Nosso Senhor Jesus. Agora vamos entrar aqui em João capítulo 4. Pode abrir aí quem tiver suas Bíblias. João 4. Não, Evangelho de João. Capítulo 4, versículos 1 a 3, a princípio diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. O que levou Jesus a sair da Judéia e tomar esse caminho para a Galileia? Vamos aprender alguns princípios, né, dentro do discorrer dessas passagens da Bíblia, aqui de João 4. A princípio, João Batista, ele realizou um bom trabalho. Ele era totalmente contrário à época, ao sistema religioso que imperava naquele instante. Ele, que era um sacerdote, filho de sacerdote, ele deveria estar ali junto com a religião judaica. Mas ele veio do deserto, vestindo, né, roupas de pelos de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto, e não estava numa estrutura com todo o conforto. Isso também mostrava e apontava que Jesus também viria semelhantemente, porque era totalmente contrário ao sistema religioso que operava no tempo. Amém? Então ele renunciou à estrutura naquele momento. Só que, à medida que a gente vai tendo um viver, né, a gente pode criar nossa própria estrutura e cair um dia. Então a gente precisa vigiar para que a gente não crie a nossa própria estrutura e vivamos de maneira religiosa. E percamos a cabeça, né? João Batista, naquele momento, ele era guiado pelo Espírito. Então ele tinha poder para poder fazer a obra de Deus. Ele ali era um próprio cumprimento da palavra profética que foi falada por meio de Elias. Em Lucas 1, versículos 15 a 17, diz o seguinte, falando de João Batista, né? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do quê? Do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então essa era a missão dele. E ele cumpriu muito bem até um certo tempo, até quando o Senhor veio. Amém. Aleluia! Amém. Quando o Senhor veio, ele deveria o quê? Recuar. Ele deveria deixar o Senhor avançar e seguir o Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 16, fala assim: batizado Jesus, 16 e 17 de Mateus 3, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este momento
era uma dica do próprio Deus para João Batista. Chegou a hora, agora é a vez do meu filho. Era hora de passar o bastão. Era hora dele estar torcendo pelo Senhor, sendo um com Ele, mas não concorrendo com Ele. Era hora dele passar e seguir. Não, Senhor, você vai estar batizando, eu vou estar junto contigo. Mas o que ele fez? Infelizmente, isso não foi a ação de João Batista. O capítulo 3, 22 fala que Jesus, logo depois, porque ele iria edificar a sua igreja, ele ia gerar a sua igreja, aliás, para depois edificar, né? Ele já saiu a batizar. Depois do versículo 22 de João 3. João 3, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Quem deveria estar junto com ele aqui? João Batista. Mas ele, aqui no capítulo 3 ainda de João, no versículo 3, 24, fala o seguinte: ora, João estava também batizando em Enó. Ora, não era para ele estar junto com Jesus? Ele não ouviu a mensagem do próprio Deus confirmando que Jesus, agora era a vez de Jesus? Mas ele continuou a batizar em Enó, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Infelizmente, isso é o que iria acontecer com ele. O Senhor, Ele é muito polido, e Ele é muito sábio. Nesse momento, ali já no versículo 25, se você seguir, você vê que havia uma certa competição. Ora, no versículo 25 e 26 do capítulo 3, ora, entre os discípulos de João entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Ó Senhor Jesus, essa era a missão de Jesus agora, edificar a sua igreja, morrer por ela, se entregar por ela, e ele tinha que seguir nesse encargo que Deus deu. E João Batista só deveria, como precursor, deixar o seu encargo ali e passar a seguir o Senhor. Isso também nós devemos aprender, irmãos. Nós temos que também aprender a passar o bastão. No nosso viver, às vezes a gente começa em algo, mas o Senhor levanta outro para poder cuidar, principalmente no serviço. Pode acontecer que Deus levanta outro para cuidar daquele serviço que você está. É hora de você passar o bastão, porque o Senhor vai usar essa pessoa de acordo com o Espírito dele, não que você não esteja utilizando o Espírito. É porque chegou o momento de você passar o bastão. Por exemplo, eu estou aqui na igreja de Novo Gama, mas pode chegar um momento que eu tenho que passar o bastão, e eu tenho que recuar e seguir. Vai chegar esse momento, em nome de Jesus. E eu estou aqui para deixar o bastão e seguir, porque eu estou doido para fazer isso. Senhor Jesus. Porque a gente tem que valorizar, irmãos, aqueles que o Senhor levantou, que foi confirmado pelo Senhor, porque o Espírito confirma. Louvado seja o Senhor, que o Senhor levante outros para poder conduzir. Seja no serviço, talvez chegou ali o seu momento, mas você não vai parar de servir. Você pode ser utilizado em outra área. Você vai continuar servindo. Você é importante para o Senhor. Todos nós somos importantes. Só que tem momentos que o Senhor quer que passe o encargo. O encargo agora é de outro. Senhor Jesus. Seguindo. Agora por que Samaria? Capítulo 4, versículo 4. Aqui quem desfrutou do alimento diário, viu ali toda a história. Por que Samaria? Mas ainda assim eu vou falar com os irmãos. Talvez alguém aqui não tenha desfrutado ali e pode ser iluminado também, né? Aleluia! Como que surgiu Samaria?
No versículo 4 a gente falou, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Samaria, né, está na Galileia, na Judéia, ia para Galileia e iria ter que passar por Samaria. Como surgiu Samaria? Lá no versículo 9 vai ter um questionamento sobre isso aí, mas vamos falar logo, né? No primeiro momento, Deus honrou Davi. Davi ele teve um sentimento de quê? De edificar uma casa para o Senhor. Né? Você já deve conhecer essa história. Só que Deus falou, não vai ser você que vai edificar a casa. Uma casa, um templo físico. Será o seu filho, Salomão. E foi assim. Salomão construiu, desenvolveu, só que ele se envolveu com muitas mulheres. E dessas muitas mulheres estrangeiras, mulheres pagãs, trouxe os seus ídolos. E ele acabou, na sua velhice, sendo levado pela idolatria, pelos ídolos. E isso trouxe um grande prejuízo para a nação. Só que não se configurou no tempo dele, foi com seu filho Roboão. Roboão, na época, os tributos eram muito altos. E o que aconteceu? O povo reclamou e procurou Roboão. E Roboão, em vez de escutar os mais velhos, escutou os mais novos, ali os jovens, né? A paixão carnal, né? Ele deu gelo, né? Vamos dizer assim, deu gelo nos mais velhos, que deu uma orientação sábia e deu ouvido aos seus amigos. E acabou aumentando mais os impostos. E com isso gerou uma divisão. 10 tribos, né? A nação de Israel se dividiu em 2 reinos, sendo 10 tribos comandadas pelo rei Jeroboão, que tinha como capital a cidade Samaria, que era do reino do norte, e 2 tribos seguiu a Roboão. Ficou com Roboão, que era a tribo de Judá e de Benjamim. Assim se dividiu. Só que, vamos ver 1 Reis 16, versículo 24 e 29, que diz o seguinte, só para falar da origem do nome Samaria. De Semer, versículo 24, comprou ele o monte de Samaria, por 2 talentos de prata, e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Aí no versículo 29 fala assim, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, que era o reino do norte, no ano 38º de Asa, rei de Judá, que era o reino do sul, né? E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, o reino do norte, né? Em Samaria, 22 anos. Naquele tempo, os reis não eram retos diante de Deus, das 10 tribos, do reino do norte. E o Senhor levantou, naquele tempo, a Síria. A Síria tomou de conta ali de Samaria, né? Daquele reino. Isso aí. Com isso, foi dominado, né? Ali a Samaria. E uma tática dos reis da Síria, havia uma tática de espalhar o povo, de dispersar. E dispersou para vários lugares. E também trouxe pessoas estrangeiras para dentro de Samaria. E isso houve contaminação, houve mistura. Então se tornou Samaria um povo misto. Isso era um grande problema para o povo judeu. Por isso eles não aceitavam. Essa era a primeira situação. No segundo momento, foi com respeito à reedificação do templo. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, invade o reino de Judá e destrói o templo e leva cativo os judeus ali. O povo judeu, né? E mais tarde, depois de 70 anos, né? O rei persa Ciro subjuga a Babilônia e permite a reedificação do templo. Mas só que o rei tinha mandado o povo
judeu, né, fazer isso aí. E Samaria, o povo ali de Samaria queria ajudar também. Só que eles, não. Por quê? Eles viam eles um povo misto, um povo contaminado. Então não permitiu. E o que aconteceu? O povo ali, os samaritanos começaram a desanimar o povo por causa disso. Nossa Senhor, isso aí você pode ver Esdras capítulo 4 de 3 a 5, eu não vou ler, tá? Então isso reforçou mais a rejeição dos judeus com respeito a Samaria. Num terceiro momento, já foi com respeito à reconstrução dos muros, ali no tempo de Neemias. Neemias capítulo 4, versículo 1 a 3, ali fala de dois personagens, Sanbalate e Tobias. Eles eram de Samaria. E eles começaram a escarnecer o povo judeu, quando eles foram levados, né, ali para poder reedificar os muros, trazer ali a autoridade em Jerusalém novamente, que nós já vimos essa história. Isso também foi mais um motivo para poder o povo ficar, os judeus não aceitar o povo, os samaritanos. Então, por isso era muito estranho Jesus passar por Samaria. Ó Senhor Jesus! Mas o rio, ele quer alcançar todas as pessoas. O rio da graça alcançou aquela samaritana. O rio da graça alcançou aquela mulher, porque o Senhor também alcançou a gente onde nós estávamos. Ó Senhor Jesus! O rio da graça, né, graças a Deus, nós não desfrutamos da árvore da vida, mas desfrutamos do rio da graça. O rio da graça, a gente vê lá em Gênesis que ele se distribuiu por toda a terra para poder alcançar o homem, e alcançou Samaria. Aleluia! Senhor Jesus! A graça, o rio da graça é maravilhoso, derruba qualquer barreira e obstáculos. Aleluia pelo rio da graça. No capítulo 4 de João ainda, vamos seguir no versículo 4 a 6. Repetindo aqui o versículo 4. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Aleluia. Perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ali por volta do meio-dia. Ali ele teve um encontro com uma mulher. Essa mulher era a mulher samaritana. E ele surpreende ela com uma pergunta. No versículo 7 e 8. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Estranho, né? Ela foi tirar água no poço. E Jesus ali cansado. E pede para ela: dá-me de beber. E ela, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. É muito estranho, né? Mas não era estranho. Isso era Cristo fazendo a sua obra, era Deus fazendo a sua obra. Os discípulos tinham todos ido para a cidade, ficou só Jesus. Isso aí tinha um objetivo. Isso, se a mulher chegasse ali, tivesse Jesus e todos os seus discípulos, ela poderia ficar intimidada. O Senhor é muito sábio. Ela poderia ficar tímida. Por quê? Ela não tinha uma boa reputação na cidade. Ela foi ali naquele horário, justamente porque o horário correto seria mais tarde, ali quando o sol já estava baixo. Então ela foi a sol a pino, porque com certeza ela tinha vergonha da sua condição, da sua situação. Às vezes quando a gente vai abordar pessoas também, quando a gente sai para pregar o Evangelho, as pessoas ficam um pouco cismadas quando chegam 3, 4, 5, 6 de uma vez. Melhor chegar 2 pessoas, uma pessoa, e falar: posso orar por você? Às vezes a pessoa vai até se abrir, mas ela pode ficar intimidada. Ó Senhor Jesus! A gente precisa saber e ter muita sabedoria ao abordar as pessoas. Vamos pedir sabedoria do alto para abordar as pessoas. Não chega de 2, chega de 1.
disfarça, vai para outro lado, separa, vai atacando outras pessoas. Às vezes, quando a gente está ali no meio ali, né, as pessoas têm medo de passar ali no meio ali, porque elas ficam intimidadas. Sim. Né? Por isso que a gente tem que deslocar cada um para um lado. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E a gente aprende assim porque Jesus abordou com a mulher num horário de dia, bem claro, sol a pino, diferente de Nicodemos. A gente viu no alimento diário que é o mesmo proceder quando a gente tem com o sexo oposto. A gente nunca deve estar conversando com o sexo oposto de maneira, em momentos escuros, em lugares sozinhos, isolados, dentro de uma casa, sozinho com a mulher ou com o homem. Isso aí é guardar seu testemunho. Sim. É livrar, é fechar a brecha, para que o inimigo não entre, porque ele é muito sutil. A gente já viu vários irmãos caírem em situação de adultério, justamente porque não vigiou nesse princípio que Jesus nos ensinou aqui através desta mulher. Então, irmãos, quando a gente fala para o jovem ou qualquer irmão, evitem tal situação, é porque a gente ama vocês. Sim. É para evitar e guardar vocês para poder servir ao Senhor da melhor forma possível, porque isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento espiritual. Amém? Senhor Jesus. No versículo 9. O versículo 9, né, mostra aquela situação, por que os judeus rejeitavam os samaritanos. No versículo 9 disse assim: então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ela estranhou, com certeza. Sim. Mas o rio da água da vida estava chegando ali para ela. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí no versículo 10, o Senhor mostra um presente para ela. Amém. Ele estava se apresentando como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus. No versículo 10 fala assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele estava falando: pede para mim. Eu sou o dom de Deus para você. Eu sou o presente de Deus agora aqui para você nesse momento. Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, esse dom perfeito ele estava vindo do próprio alto para aquela mulher naquele momento. A água da vida estava saindo do trono de Deus para despejar naquela vida naquele momento. É só pedir. O Senhor está pronto para cada um de nós. Ele é só pedir: Senhor, eu quero beber. Eu quero beber desta água. Ó Senhor Jesus. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Até aí, depois a gente segue mais aqui. Esse dom de Deus veio do alto e veio testemunhar para salvar o homem. E quem aceita e crê na sua palavra, ganha o quê? A vida eterna. Quem aceita e crê na sua palavra, ganha a vida eterna. Aleluia. João 3, versículo 31. Diz assim: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Vou até o versículo 36. Está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna.
Fala assim, eu creio no Filho. Eu creio. Aleluia. Amém. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Por isso, irmãos, no coração tem que ferver, arder, para poder sair e pregar o evangelho do reino para as pessoas. Para isso, nós precisamos estar bebendo da água da vida, para poder levar a água a jorrar para as pessoas. Aleluia. Ó Senhor Jesus. No versículo 11 de João, capítulo 4, e versículo 12. Aquela mulher samaritana, ela tinha uma grande insatisfação, certo? Ela foi àquele horário, e ela também era muito religiosa. O homem insatisfeito é porque ele é cheio de falsidade, é cheio de vaidade e ele é cheio de mentira. Geralmente uma pessoa que é insatisfeita demais, ela tem muita vaidade. Ela é muito vaidosa. Vaidade está relacionado a não andar na verdade. Ele não tem realidade da palavra. E também representa um homem religioso. Aquela mulher samaritana representava isso. Tanto uma pessoa insatisfeita, como também uma pessoa muito religiosa, que se apoia em um poço, que se apoia numa religião. João capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Essa mulher, ela estava presa a uma religião, a um poço. A um poço, ele estava ali, ligado naquele momento. A religião é o poço de Jacó. Tu és maior do que Jacó, que nos deu esse poço? Ela tentava viver uma religião para aplacar a sua insatisfação. Muitas vezes a gente pode estar vivendo a vida da igreja, mas ainda vivemos como se fosse um poço de Jacó. Muitos aqui, eu espero que não tenha ninguém, está vivendo ainda a vida da igreja como se fosse um poço de Jacó, de maneira religiosa. E não está desfrutando da água da vida. Não está desfrutando da palavra profética. Porque se acostumou numa estrutura. Se acostumou numa religião. E isso é muito sério, porque isso nos tira do reino. Nos tira de reinar com o Senhor. Então a gente precisa fazer uma avaliação na nossa própria pessoa. Será que eu estou vivendo uma religião? Eu amo a vida da igreja? Ou vou só lá bater ponto? Eu vou porque eu tenho uma insatisfação, eu preciso ir lá sentar. Eu preciso fazer perguntas para mim. O Senhor falou com aquela mulher e o Senhor está falando conosco. Ó Senhor Jesus. A religião, irmãos, ele só é uma satisfação temporária. Daqui a pouco vai ter sede de novo. Se não beber do Senhor continuamente, você vai ter sede de novo. Agora a sede que o Senhor quer saciar é com Ele mesmo, é com a sua palavra. Se eu não desfruto da palavra, que é a fonte da água da vida, eu vou sempre viver de maneira religiosa. Eu preciso constantemente desfrutar da palavra. E essa palavra me aviva, a palavra profética, a palavra do momento, ela nos aponta a direção, nos ajuda a andar juntos e a desfrutar juntos, a imergir na palavra de Deus. Ali eu desfruto da própria vida de Deus. Ó Senhor Jesus. A religião, ali quando ela foi naquele poço, ela precisava ter o quê? Cântaro, ela precisava de alguma coisa para poder puxar do poço. Um cântaro, uma corda, né, para poder e se esforçar para isso. Precisava de esforço. No alimento diário você viu que esforço
está relacionado a você fazer alguma coisa, alguma obra. Às vezes eu posso estar fazendo na vida da igreja alguma obra, fazendo uma obra para Deus, me esforçando, eu estou vivendo de maneira religiosa e fazendo obra ainda. Ó Senhor Jesus, que Deus nos abençoe para que não permanecemos vivendo dessa forma. Religioso, e se tiver, hoje é dia de você beber da água da vida. O rio está passando aqui nessa noite. Senhor Jesus. Jesus lhe apresenta uma água que iria saciá-la completamente, não precisava mais de cântaros ou esforços humanos. Ele é bem acessível. Ó Senhor Jesus. João capítulo 4, versículo 13. Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água, ali da água da religião, quem beber daquele poço, tornará a ter sede. Não vai cobrir a nudez dela. Não cobre a nudez. É só a folha de figueira. Não vai cobrir. Ó Senhor Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, quem está fazendo imersão na palavra, ele não tem sede. Quando fala isso, irmãos, não é uma questão somente, não é uma questão exterior, aparente, é interiormente. Eu preciso estar desfrutando da palavra que está sendo falada. Essa palavra não permite que você tenha sede novamente. Ela vai jorrar de dentro de você. Mas você precisa acordar. Bebe da água da vida. Ó Senhor Jesus. Jesus, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte jorrar para a vida eterna. Aleluia. Após expor a situação religiosa que ela vivia, a mulher, para mascarar sua verdadeira insatisfação, Jesus apresenta como água e desperta o interesse da mulher. Mas agora o Senhor expõe a vida moral da mulher. Porque, irmãos, ela iria beber da árvore da vida. Só que o Senhor, Ele quer tratar aonde está a fonte da insatisfação. Jesus, Ele não veio somente remediar, Ele veio curar. O que é remediar? Remediar é só passar panos quentes ali e não tratar com a fonte da insatisfação. Então, louvado seja o Senhor. O Senhor não veio remediar a situação, Ele veio tratar onde estava acontecendo o problema. Então ele pergunta, versículo 16. 4:16. Disse-lhe Jesus: e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O Senhor vem perguntar para você: cadê o seu marido? O Senhor nessa noite está perguntando: cadê o seu marido? Você está vivendo a igreja? Você realmente tem adorado o seu marido? Ou você não adora o Senhor na sua palavra? Ou você está vivendo, já passou por várias frustrações em casamentos, em cultura, aqui pode ser esse marido aqui, pode ser várias coisas. Nessa situação dela aqui era marido físico mesmo. E o marido que ela tinha não era dela. Às vezes nós podemos estar na vida da igreja e pensa que tem um marido, mas não tem marido. Você não desfruta dele. Ele não é o teu marido. Você vive uma vida da igreja como se não tivesse marido. Você vive a vida da igreja como se não tivesse marido, não depende dele? Não depende dele para poder andar, para poder desfrutar?
para poder tratar um com o outro, para viver a vida da igreja, é como se não tivesse marido. Vocês estão me entendendo? Amém. Eu preciso desfrutar do Senhor como meu marido todos os dias. Amém. Ele todo dia vem nos suprir da fonte da água da vida. Todo dia Ele para diante de você ao você se levantar. Esse marido aqui, quando a pessoa ela vive se envolvendo com vários maridos, né, é procurando satisfação nas coisas do mundo. Pode ser na cultura, pode ser no estudo, pode ser nos casamentos, pode ser na criação de filhos, pode ser em diversas coisas. Mas você não tem marido. Quando você encontrar o verdadeiro marido, você vai parar de procurar marido. Quando você tocar na fonte da água viva, você vai parar de ficar procurando marido. Irmãos, vamos parar de ficar buscando marido? Vamos buscar o verdadeiro marido? Vamos viver com o único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus Cristo? Ele quer encher você da sua própria presença. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos seguir aqui, né? Ó Senhor Jesus. Muitas vezes também nós podemos ter uma fachada religiosa. Né? A gente viu isso nessa semana também. A gente vai concluir. João capítulo 4, versículo 19 e 20. Né? Depois que o Senhor expôs a situação dela, ela veio com essa fachada. Né? Falou assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Que bênção, né? Nossos pais, aí muda, é como se mudasse de conversa. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Estranho, né? Estava falando uma coisa, de repente mudou. Vamos mudar aqui a conversa, porque agora me expôs a minha situação. Eu gosto da minha fachada, eu gosto da minha espiritualidade. Eu gosto dessa situação. Ó Senhor Jesus, irmãos, não podemos viver a vida da igreja de fachada. A vida da igreja ela é muito séria. A gente precisa ser sério com o nosso marido, com o nosso Senhor. Ele nos alcançou com o rio da água da vida, nos transportou de volta e Ele está nos fazendo nascer de novo. Nascer da onde? Do alto. Ele é o presente de Deus para nós. E não podemos viver de maneira numa fachada espiritual. Até mesmo posso de maneira hipócrita, viver uma vida hipócrita, falar uma coisa e viver outra. Eu falo uma coisa aqui na frente, mas o meu viver por trás é outra coisa. Isso é hipocrisia. Um filho de Deus, aquele que está bebendo e vivendo a vida da igreja, ele guarda o testemunho de Jesus. Ele aplica o sangue de Jesus quando as situações vêm. Ele não se envolve com as coisas da terra. Embora ele viva nessa terra, ele tem as coisas na terra, mas ele não troca o Senhor por nada nessa terra. Amém? Senhor Jesus. E vive de maneira real. É uma pessoa que tem testemunho. Ele não tem fachada. Esse é o viver que as pessoas querem na nossa vida, para elas poderem ser ganha por você e por mim. É um viver de desfrute, que não julga ela, que não traz, intimida ela com a sua maneira, que tem a sabedoria para poder lidar com ela, que é uma pessoa cheia do Espírito, que não chega para ficar julgando as pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor guarde a igreja e lava a sua igreja em Novo Gama dia após dia. E todas as igrejas. Jesus ao Senhor. No versículo... Porque, irmãos, muito ali você viu Mateus 7, versículo 21, foi falado também nessa semana. Porque o Senhor vai rejeitar aqueles que permanecem na iniquidade, que não mudou a sua vida. E que vive de fachada. Que cura e que faz vários milagres. Mas não se volta para o Senhor de maneira verdadeira. Quando o Senhor precisa dele, sempre tem justificativa. Sempre tem dificuldade de poder se reunir, de estar juntos, onde o Senhor ordena a bênção. Onde é que Deus ordena a bênção, irmãos?
nas reuniões, nas comunhões. Nesse momento Deus está ordenando a bênção sobre a vida de vocês. Por meio da sua palavra, mandando palavra, dando encorajamento, fazendo você beber da água da vida, se arrepender, a mudar de atitude. Ó Senhor Jesus. Não tem palavras vazias. 1 Timóteo 1, 5 a 7 diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa. Tudo que está sendo falado aqui, irmãos, é o Senhor falando para nós, de um coração puro. É o próprio Deus falando para nós, de uma fé sem hipocrisia, de uma consciência boa. Porque ele venceu. É 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 a 7. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, dessa pureza, dessa consciência boa, dessa fé sem hipocrisia, o que eles fizeram? Perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos as quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, essas pessoas têm discursos vazios. Porque ela é hipócrita. Ela fala, mas não tem fruto. Não há fruto da justiça de Deus. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Cuidado, esta situação pode acontecer tanto com uma mulher de baixa conduta, como a mulher samaritana, como também com um homem igual Nicodemos, religioso, né? E bem conceituado entre os seus pares. A gente viu isso aqui, eu tirei do Alimento Diário o texto total. Ó Senhor Jesus. João 4, 21 a 24, para a gente concluir. Disse-lhes Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem nessa religião sua, nem em Jerusalém, né? Porque havia uma promessa para o povo judeu, né? Eu não vou ler aqui, não vou discorrer sobre isso. Havia uma promessa para eles, de um lugar onde Deus colocaria o nome e também fazia habitação, que era Jerusalém. E nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Vamos falar? Nós adoramos o que conhecemos. Aleluia. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, vamos ler junto? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, versículo 24. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em realidade. Importa os seus adoradores. Quem é adoradores aqui do Senhor? Amém. Beba, irmãos, beba da água, desfrute da imersão todos os dias. Ó Senhor Jesus. Mas a natureza de Deus é espírito, por isso o homem precisa nascer do alto, nascer do espírito, para contatar Deus e receber a sua direção. Quando a gente escuta o nosso irmão Pedro, que Deus está usando ele como boca para nos direcionar, é justamente ouvir a palavra que está vindo por meio desse canal. Nós temos as escrituras proféticas. Está vindo tudo, ele está dando a direção dentro de um livro. Ele não está falando fora das escrituras proféticas. E está trazendo direção para a igreja. Só basta o quê? Desfrutar disso. Amém. Orar isso. Amém. Fazer imersão, né, nessa palavra. Amém. Essa palavra vai te manter vivo. Amém. Isso acontece com os nossos adolescentes em vários lugares do país e também fora, né? Tem lá na África, os adolescentes lá tem muito, né? Muito adolescente. Avivou completamente. A igreja está passando por uma reestruturação. Está mudando muita coisa. Porque não ficamos presos na estrutura. O Senhor está mudando o nosso comportamento para poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. O vento
tá passando. Mas muita gente ficou preso na estrutura. Jesus é o Senhor. Podemos adorar a Deus em todo lugar. Não somente quando estamos ajoelhados. Ou quando oramos por 4 horas dentro de um quarto. Irmãos, não é só dessa forma que nós adoramos ao Senhor. Podemos adorar ali ajoelhado? Sim. Mas não é somente dessa forma. Eu posso adorar o Senhor em todo tempo e lugar. Eu posso orar ao Senhor em todo tempo e lugar. Eu não preciso ficar ali, separar um tempo, 4 horas dentro de um quarto para poder ficar adorando, falando que eu estou adorando o Senhor. E julgando as pessoas porque não fazem a mesma coisa. Pior, não é só fazer. Julga as pessoas porque não faz da mesma forma dela. Quando a gente julga as pessoas pelo que a gente faz, isso é muito danoso para o corpo de Cristo. A gente tem que fazer sem exigir nada de ninguém. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Então Jesus se apresentou como a realidade para a mulher. Disse, eu sou o que falo contigo. Então eu concluo com esses versículos. João 4, versículo 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Amém. O Senhor se apresentou. E logo depois ela vai o quê? Os discípulos chegam, no discorrer dos versículos, e ela larga o cântaro dela e vai para fazer o quê? O que ela vai fazer? Pregar o Evangelho do Reino. Amém. Ela foi desfrutar com outras pessoas, para outras pessoas. Amém. Ou seja, quem desfruta da palavra de Deus, ele sempre vai arder no coração ganhar pessoas. Irmãos, nesse ano de 2024, tem que arder no nosso coração ganhar pessoas. Cada um aqui precisa fazer um compromisso com Deus. Ganhar uma pessoa pelo menos. Quando eu falo ganhar uma pessoa, é você alimentar ela com palavra. É você ajudar ela a desfrutar do Senhor. É trazer alguém para poder viver a vida da igreja, isso que você está vivendo. Sabe por que você e eu podemos não estar trazendo pessoas? Porque nós mesmos não desfrutamos a vida da igreja. Porque se desfrutássemos a vida da igreja, nós traríamos pessoas. Amém? Então, irmãos, vamos desfrutar da vida da igreja. Vamos amar a vida da igreja. A vida da igreja é maravilhosa. Ó Senhor Jesus, fala assim, a vida da igreja é maravilhosa. A vida da igreja é maravilhosa. Irmãos, vamos acordar, ainda que não estejamos bem, ao nos voltarmos à palavra, ela fará a fonte jorrar a água viva do nosso interior. A secura vai embora e a satisfação tomará conta de nós. Chega de uma vida de aparência. Daqui para frente vamos ser sinceros e honestos para com o nosso Senhor e para com nós mesmos. Assim a nossa vida será cheia de realidade da palavra. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Perdão, adiantei um pouco aqui o tempo. Mas Jesus é o Senhor. Amém. Vamos orar, agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Amém. A Tua palavra é viva e eficaz. E certamente veio separar nessa noite, juntas e medulas, também separar nossa alma e espírito. Veio expor a nossa condição. Senhor, reconhecemos que muitas vezes somos religiosos e muitas vezes somos insatisfeitos, até mesmo com o viver da igreja. Senhor, perdoa nossas falhas. Senhor, queremos beber do Senhor. Queremos seguir, ó Pai, desfrutando da palavra profética. Imergir na Sua palavra. E sair pegando fogo. Senhor, ganhando outras pessoas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Dá tempo ainda de juntar?